Entrar no tema Palmeiras, porque nas últimas horas teve torcedor do Verdão que levantou a hashtag Fora Leila. Ela não tem nenhum mês ainda no comando da Sociedade Esportiva Palmeiras, vem pregando certa cautela, responsabilidade para atuar no mercado da bola, não trouxe o tão desejado centroavante. É claro que chegou o Rafael Navarro do Botafogo, mas vem como uma opção para compor elenco. Mas, por enquanto, aquele 9, para vestir de fato mesmo, a camisa 9 e tal, ser o cara do Mundial de Clubes, das competições que o Palmeiras vai disputar em 2022, ainda não chegou, a torcida vem cobrando e até chegaram a subir essa hashtag. Exagero? O que você pensa, Mauro Betting? Tá tudo muito cedo, né? A gente pegou no passado, embora tivesse algumas razões e algumas emoções, por exemplo, fora Diego Ribas várias vezes o Flamengo, que era um exagero. O fora Leila, daqui a pouco vai ter fora Messi no PSG, vai ter fora Cristiano Ronaldo no United, vai ter o time dando volta olímpica fora o treinador, bom, quase aconteceu recentemente. Sabe, então um certo exagero, uma impaciência, uma intolerância. Você pode e deve criticar qualquer pessoa, né? Algumas medidas ou falta delas, algumas ações dentro de campo, em outras áreas, até no caso, falando do Palmeiras, próprio marketing você pode discutir, mas aí também são arranjos pessoais, profissionais, também não é por isso que vai entrar em crise, porque se é gente que até, gente amiga, gente competente, gente capaz, e pode entrar gente capaz também, enfim, não é por aí. Mas é um pouco forte, né? Até as vésperas do Mundial. Eu entendo que o Palmeiras precisa desse camisa 9, embora tenha sido um camisa 9 que deu o título agora na Libertadores, mas o próprio Daverson sabe que precisa de um reforço. O Navarro acho até um bom jogador interessante, precisa ver, uma coisa é Série B, outra coisa é Série A, mas eu acho que tem potencial para ser um jogador importante, interessante, mas ainda falta esse cara que é um pedido de Natal do Abel em 2020. Né? E para 2020 o reiterado não tem acontecido. Mas daí fora a Leila é muito cedo para incinerá-la e ao mesmo tempo também muito cedo para incensá-la. Né? Mas também tem muito dessas redes antissociais e tem muito também de torcida anti e a favor. Hoje, infelizmente, já teve mais ou menos, mas eu acho que está cada vez mais o torcedor de CEO, torcedor de diretor de marketing, torcedor de diretor de futebol, de vice-presidente de futebol, de gerente, de torcedor de... Eu, de novo, aí falo eu como torcedor. Eu torço pelo time de futebol do Palmeiras. Eu não torço nem pro treinador. E, aliás, torço pelo time de futebol. Eu já torci por... Não jogaram ao mesmo tempo, mas é o meu nightmare team dos palmeirenses que eu vi de 72 pra cá. César, o Eldinho, Roman, Darinta e Juninho Pampers, que era uma maldade com a Pampers e com o Juninho. Mas enfim, Suca e Maquelele, Daniel Lovinho, Joino, Ricardo Bueno e Max Pardalzinho. Esse é meu Palmeiras Mas eu torci por todos esses caras enquanto torcedor jogando. Alguns eu não queria que nem jogasse ali, que se jogasse, mas enfim. Diferentemente até de uma situação que a gente tem em outro campo, que é a situação política, que as pessoas torcem e distorcem para os seus partidos, para os seus candidatos, que eu acho que é uma outra coisa complexa. Eu posso até votar no cara, mas não torço e não distorço por ele. Agora, quando o cara tá no meu time, embora eu não queira muitas vezes, o cara tá no meu time, ele tá defendendo as minhas cores. Eu quero que ele seja feliz, eu quero que virem 11 Ademir da Guias. Mas não vira, às vezes são 11 Darintas, né? Que é inclusive com outros 10 que eu citei aqui, além do próprio Darinta, que é o capitão desse Nightmare Team. Então assim, eu quero que ele dê certo, mas daí toda hora você fica cornetando, não sei, não acho que seja, embora o termo corneta surgiu lá, etc e tal. E falo até por uma situação que eu já deixei muito claro, eu gosto de falar quando tem os meus amigos e quando tem as pessoas que eu não me dou tão bem. Eu sou amigo do Paulo Nobre desde 1997, eu jogava bola com o Maurício Gagliotti desde 1986. Meu pai é muito amigo, e também me tornei, do Beluso também. Tinha uma relação muito boa com o Della Mônica, com o Tirone, eu era muito amigo do pai dele, até mais do que dele. O José, outras pessoas que participaram do Palmeiras também, a gente teve até uma relação de família muito grande, e fui processado por Mustafa Contursi. E que foi um dos presidentes mais vitoriosos da história do Palmeiras, mas como eu já falei em relação a ele, a Eurico Miranda e outros tantos que se perpetuam, totalmente contrário a qualquer tipo de continuismo. Mas então é o seguinte, embora ele tenha me processado e ter perdido, chupa, mas enfim, cara, não é por isso que eu não vou citar o que eu acho que as coisas boas que ele fez, e fez algumas, né? Ele não atrapalhou tanto como ele parecia querer atrapalhar a Parmalat, ou como ele tanto atrapalhou o acordo com a W Torre, como ele já se atrapalhou todo com a Leila, inclusive ele viabilizando a candidatura da Leila, tem muito passe para o Mustafa. Mas enfim, para deixar claro que assim, eu torço pelo Palmeiras, eu não torço pelo Mustafa, não torço pelo Paulo Nobre, para pegar dois exemplos de um cara que eu gosto e de um cara que eu não gosto, né? E que também me odeia. Mas enfim, eu quero que o Palmeiras seja feliz, então se toda hora a gente ficar levantando fora, não sei o que lá, eu não acho que seja realmente producente e também não vai mudar, não é uma hashtag que vai mudar a história do futebol, ainda.
Então, nós vamos agora fazer o seguinte, nós vamos fazer um rápido intervalo para você que nos acompanha pelo rádio, a M620, em toda a rede Jovem Pan News espalhada pelo Brasil, e já voltamos com mais esporte em discussão aqui na PAN. E seguimos aqui no tema Palmeiras. O Mauro Betting falava em relação a torcedor, né, do time de basquete, do time feminino, mas eu acho que também tem uma nova modalidade, que eu já até comentei aqui na Jovem Pan, é o torcedor de contratação, que é aquele camarada que não quer saber se o time dele é campeão, não quer saber da saúde, do bem-estar financeiro, mas sim de contratações. E fica o ano inteiro torcendo para que alguns nomes possam ser contratados pelo seu time. É criança com 12 anos com cartão black na ReHap. Ela fica o tempo cobrando tudo. 15 centroavantes, 14 treinadores, é isso. Ou agora, a gente citando, né, exemplos aí mais modernos, né, meu caro Mauro Betting, a criança que tem um joguinho ali de futebol, né, acha que o dinheiro é infinito, sai contratando o Lionel Messi pro Palmeiras, isso. Cristiano Ronaldo pro Flamengo, tal, enfim. É assim que as coisas aqui, ó, vou dar um exemplo aqui. Por que não faz igual o Arsenal? Tô lendo aqui. Contratou um atacante da Florentina por 150 milhões de libras. Vlahovic? É. A grande sensação do futebol italiano, o Vlahovic, o sérvio. Que é o cara que até fez com que o Pedro saísse. Não é exatamente por isso, né? Que é muito bom jogador, mas... Pô, 150 mas de novo... milhões de libras? Então, sim. Aí é que tá. Mas em relação ao mercado do Palmeiras... Mauro Betti, gosto muito de você. Vai dar R$1 milhão por mês de salário. Tem 21 anos, né, cara? Não, eu sei, mas eu já também tive 20, eu não valho. Acho que a Leila tá com o pé no chão, Pedro. Tá com o pé no chão. Não, aquilo que eu falei do Nicão. Eu acho o Nicão um bom jogador. E vai ser útil ao São Paulo, vai chegar pra jogar tal, mas eu não pagaria R$600 mil por mês pro Nicão. Futebol anda muito caro e concordo quando a Leila fala e prega responsabilidade, cautela e tal. Mas seguindo aqui em relação ao Palmeiras, ó, o mercado do Palmeiras até aqui. O goleiro Marcelo Lomba, que vai ser apresentado logo mais às 14 horas na Academia de Futebol. Os meias Jailson e Atuesta e o atacante Rafael Navarro. Mesmo sem um centroavante, aquele que todo mundo esperava aí, o 9 do Palmeiras, o Verdão fez um bom mercado nessa janela. Vocês acham que a postura do Palmeiras foi a mais ideal? O que você pensa, Vamp? Se você pegar aí as três forças, né, de linha de frente, Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, quem mais contratou foi o Palmeiras. Tá faltando camisa 9, o Flamengo não que contratou. por sinal o 9 aí que tá despontando pegou Covid na Copa São Paulo. O Hendrick, Ele pegou ele e outro, né, mano? Outro mais um jogador que eu não lembro quem é. Rony pegou, Jorge. Não, no time de cima, um outro na da base base. também. Na Copa base, São Paulo, sim. Tem mais um jogador. Pegou, quer dizer assim, O Everton. muito, assim como o Mauro falou que o Duílio, essas gestões tudo, eles passaram tudo pela, e é verdade mesmo ali, o Duílio, Roberto de Andrade e Andrés, né, os últimos 3 presidentes faziam tudo parte da mesma diretoria. A Leila também fez parte aí, agora ela que tá linha de frente, né, não era patrocinadora, agora virou presidente e tal, quer dizer assim, muito pé no chão. Eu acho que tem que ser mesmo assim. Não sair a loucura. Vamos jogar o Mundial daqui a um mês. Vamos arrumar um atacante agora correndo. Vamos pagar aí os 150 milhões de libras. Vamos achar um de 150 milhões de reais. Tá certo ela. Acho que ela tá agindo. Aí é torcedor passional, né? Quer ver contratação, e depois o time quando tá quebrado, aí ninguém quer saber, né? Eu também prefiro a razão na frente da emoção. E eu acho que tá certo, Leila. Todo respeito aqui, enfim, eu acho que o Palmeiras vai agir, porque o Luiz Adriano já não tá mais, né? A gente já sabe como é o Davis. E ela falou na coletiva, Pedro, você tava lá? Sim. Você fez a pergunta pra ela, lembro bem. Ela falou assim, com muito pé no chão, não vamos sair contratando a 1000, né? Mas vai vir esse reforço. E ela fala que não é ela só, tem o grupo todo que decide quem contratar e ela dá a canetada final. Exato. Não é ela que vai dizer assim, eu quero o Cavani. Ela, segundo ela participa com todos, né? Passa pelo técnico Abel Ferreira, comissão passa por todo técnica, mundo, né? Anderson Barros, que é o diretor de futebol, Cícero Souza, que é o gerente de coletiva futebol lá. do Palmeiras. Mas e você, Mauro César Pereira, qual a sua avaliação até aqui do mercado do Palmeiras? Eu acho que, primeiro, o Palmeiras não é um clube que precise ir ao mercado com toda essa volúpia aí de alguns rivais do próprio Palmeiras, né? Ele tem hoje um elenco forte que às vezes é um pouco diminuído por quem, não é tão bom, porque o Palmeiras, o Flamengo, o Atlético Mineiro, não. O elenco do Palmeiras é muito bom, sim. Os jogadores são bons. Aí existem outras questões, eventualmente, a forma como joga, o repertório, essas são outras discussões. Mas o elenco é bom e pode oferecer mais.
precisa de um atacante mais decisivo, talvez um cara que faça diferença, um jogador... Ah, mas o Breno Lopes fez um gol de Libertadores, o Davidson fez... Sim, mas regularmente não são esses jogadores. Vai botar os dois no ataque do Palmeiras, o torcedor morre. Pois é. Põe só nos minutos finais, quando render melhor, né? Eles não são jogadores que entreguem ao longo da temporada, assim como o Hulk, como o Gabigol. Eles são bem inferiores a esses jogadores, por exemplo. E o Palmeiras tem bala para, de repente, buscar um jogador que faça a diferença. Quem é esse centroavante? Como encontrá-lo? Essa é a questão, isso não é de uma hora para outra. Isso vai envolver, provavelmente, um investimento financeiro no pagamento de uma multa rescisória, coisa parecida. Agora, fala-se do Alário. O Alário não tem jogado regularmente no Bayer Leverkusen, tem ficado no banco, entra nos últimos minutos. Mas pode ser que lá para a Alemanha ele não consiga hoje brigar pelo espaço, mas aqui pode fazer diferença. Tem 29 anos, tem lenha para queimar, um bom centroavante. Pode ser esse cara a solução? Pode. Vai ter que fazer um investimento se for contratá-lo. Não vai sair de graça. Tem um contrato até 2024. Né? Então não virá como o Nicão, final de contrato, Nicão indo para o São Paulo. O Navarro é uma tentativa, que é interessante, porque é um jogador jovem e foi bem no Botafogo, mas era a Série B, agora outra parada, é outra história. Mas eu acho que o mais importante é o seguinte, houve uma conclusão precipitada de muita gente de que a Leila, por ser uma mulher muito rica, que ela chegaria no Palmeiras como presidente e ia pegar, colocar a mão lá no cartão Black, Platinum, sei lá das quantas, e sair comprando tudo. Né? Não tem nem cor esse cartão. Não tem nem cor. Esse, eu quero aquele, eu quero esse aqui. É verde! Pode vir esse aqui também. E não é o que está acontecendo. E, aliás, em agosto eu publiquei isso até no meu blog sobre uma informação que eu recebi, que ela não faria essas loucuras, ao contrário do que as pessoas imaginavam. Mas ela estava em campanha, então, obviamente, ela não ia falar sobre isso. Agora, no momento que ela assumiu, ela está adotando o quê? Uma política mais ou menos na linha do que ela sempre falou de minhas empresas, gestão das minhas empresas. É o que ela está fazendo. De cara, cortou a agência de viagens do Palmeiras, porque muitos torcedores reclamaram lá em Montevidéu, né? Que não foi bem atendido e tal. Ela foi ver a indicação de um conselheiro, filha de alguém, sei lá o quê, um rolo desse. Muito comum isso em clube de futebol, né? E ela falou, já limou. E agora tem saído algumas pessoas. E no elenco, ela cortou exatamente aquilo que nos bastidores a gente sabia que ela a incomodava quando ela começou a deixar de ser sua patrocinadora para olhar para o futebol de uma forma um pouco mais atenta, que são jogadores caros que não dão retorno técnico. O Palmeiras tinha alguns deles ali. Né? Jogador caro, que está no elenco, custa uma grana, salários altíssimos, e os caras não conseguem se firmar como titulares, jogam às vezes, entram no segundo tempo raramente fazendo diferença. E aí vem o questionamento, por que eu tenho esses jogadores no elenco pagando pequenas fortunas e eles não me entregam nada? Ou entregam muito pouco? Esse questionamento eu acho que é válido. Claro, você tem um contrato, você vai ter que honrar. Mas acho que o clube tem que questionar. Por quê? Porque o jogador também tem que... Senão o cara se acomoda. O cara ganha ali 300, 400, 500 mil, tá na reserva, não joga de vez em quando ali. Pô, mas beleza, o meu cai na conta. O cara tende a se acomodar dependendo do seu temperamento, do seu perfil, né? Até como pessoa. E alguns não. O cara quer brigar para jogar, se empenha para ganhar a posição. E acho que ela está fazendo isso. Eu não vejo motivo nenhum para fora a Leila ou coisa parecida. Acho que é o início e me parece muito lógico que ela está fazendo. Se eu acabei de criticar o Corinthians pela forma como trabalha, eu não posso criticar a Leila por tentar trabalhar com os pés no chão, sendo que o time é campeão da Libertadores. Repito, tem uma condição econômica que os seus rivais não têm, nenhum dos três, Santos, Palmeiras e Santos, São Paulo e Corinthians, longe disso. Agora tende a arrecadar mais dinheiro, porque com a volta do público, arrecada com renda de jogos, com shows que acontecem também no Allianz Parque, ele morde o pedaço da grana. Modo que, se quiser ser vendido, tem proposta. Pode ser negociado e pode gerar receita. Tem o sócio-torcedor, molecada, que deu aquela minguada na pandemia, agora tende a voltar também. Então tem uma série de situações. Aí o Palmeiras deve faturar mais do que dos anos anteriores e pode fazer dar esse tiro certeiro. E tem a competição que será já no mês que vem, lá o Mundial de Clubes. E é muito pouco provável que você consiga contratar esse cara, trazer esse cara e colocar para jogar e ser decisivo. Pode até acontecer, mas acho que ela está agindo corretamente nesse início. Nesse primeiro momento, eu acho que a postura dela é adequada. Tá tendo a Copa São Paulo, né? E como Osasco fica na Grande São Paulo ali, então Sim. É muito mais fácil você em Osasco ver os jogos do que ir lá em Mirassol, 700 quilômetros. Ou igual o nosso amigo Kaique foi até Mogi. Então aí... integrantes da comissão técnica mesmo, ligado mesmo a Leila e ao Abel, tava no camarote comigo vendo o jogo. E eu perguntei, né? Como é a Leila, como é o Abel? Aí ele falou, depois que ela ganhou a eleição, ela chega às 8 da manhã no clube todo dia e sai às 5 da tarde. Ela consegue viajar no meio, aí acabou de falar das viagens, com todo mundo, ela só de mulher se impõe, né? Todo mundo a trata com o maior respeito. E eu perguntei do Abel, e o Abel? Que a Leila falou que vai chamar ele na transição de reunião, que ela quer que conte com mais jogadores, ainda mais da base. É por isso que ela está segurando. Ela chamou os caras que faz a transição base profissional e falou que vai ter uma conversa séria com o Abel, que é para utilizar mais ainda a base. E aí eu perguntei do Abel,
Aí, engraçado, ele falou, ó, o Vampiro Abel, ele é apaixonado, ele vive futebol 24 horas, a cabeça dele. E falando da final da Libertadores, o cara é integrante da comissão técnica do Abel. Falou, ó, nós treinamos para jogar contra o Flamengo, uma jogada. Primeiro mudou o Gustavo Gomes de lado, pela velocidade do Bruno Henrique. E a todo tempo, bola longa nas costas do Felipe Luiz. E isso foi treinado, ele falou que foi 3 meses treinando essa jogada. Desde que se definiu Palmeiras e Flamengo. Só que aí a jogada saiu, foi com o Mike. Não foi nem com o Dudu, nem com o Rony, que era isso. E aí ficou treinando isso sucessivamente, eles me falando, né? Aí eu falei, e a jogada saiu, o título saiu no erro, do erro do Andréas Pereira, mas falou que eles ficaram treinando 3 meses isso. É jogada mesmo, Essa desde a jogada. definição, né? Falando, ó, bola longa nas costas do Felipe Luiz, só que era pro Dudu ou o Rony, tá? E quem acabou indo foi o Mike. Com o Gustavo Gomes. Mas Ele a jogada, falando. a bola Aí falou longa assim, ó, do isso aí, Gomes ó, foi isso poucas mesmo. pessoas sabem que ficou 90 dias, porque quando ganhou a Libertadores pro Mundial, levou mais um tempinho, né? Porque antes era logo em cima, né? Sim. Sim, E aí falou que 7 dias. ficou treinando ele, falou que já vinha treinando, pensando nisso, em pegar o Flamengo na final. Aí eu falei, vocês treinaram, mas a jogada que saiu, o gol do título foi de um erro de passe. Um erro do André Pereira. Que não é igual do Daverson, que E aí falou, treinado, não era aí exatamente falou, treinado, né? De repente ela não tem essa pressa toda de querer logo, ganhei a eleição, mas ela não é coisa nova no Palmeiras, já tá um tempão lá. Ela já tá lá um tempão. Agora ela tá como presidente. Vou logo contratar, Desde pegar 2015. 150 milhões aqui, vamos ver quem é o atacante que tá aí pra fazer graça pra torcida. Ela tá pensando em dinheiro. Na coletiva que você tava lá Você fez uma pergunta pra ela. Você fez a pergunta pra ela. Eu perguntei se ela ia separar a Leila patrocinadora Patrocinadora. da Leila presidente. E ela e os caras lá que estavam conversando comigo, que ela tá olhando muito pra base, que é pra fazer dinheiro. Pra deixar dinheiro. pô, Então, e aí que fica, porque o Palmeiras, aí é que tá, porque o Palmeiras está muito próximo de contratar o zagueiro Murilo do Lokomotiv Moscou da Rússia. Ele é destro, mas pode jogar pelo lado esquerdo da defesa, e o Abel Ferreira pediu um zagueiro canhoto. E zagueiro canhoto já tem no elenco o Renan, né, que é um jovem promissor e acho que muito tem bom. até mercado. Mas qual que seria o critério então dessa contratação, Mauro Então, Betting? Eu não entendo. O Palmeiras tentou, que era o 14 Herta, milhões, tentou pagar- o Herta, que era canhoto, tal, se compreende isso, não só o Abel, muita gente hoje já saída qualificada com o zagueiro pela esquerda, aquilo que a gente está conversando com o Mauro em relação ao Paulo Souza no Flamengo, eventualmente adaptar o Felipe Luiz, que tem muita inteligência tática e capacidade para fazer essa saída a 3, tal, o Felipe como uma espécie de zagueiro, ou zagueiro mesmo numa linha de 3 do Flamengo. Então me surpreende. O Murilo não acho um mau jogador, também não acho uma sumidade. Acho um bom zagueiro quando começou no Cruzeiro, confesso que na Rússia vi muito pouco. Ainda jovem, de mercado, dentro desse perfil de se você investir em alguém, chega para uma composição de elenco, eu acho que o Pablo Renan Marinho tem tá mais dando potencial. sopa, né? O Arsenal. Então, era um cara de canhoto, que já teve um momento espetacular pelo Flamengo, poderia ser, mas enfim. É diferente, porque se esperava o zagueiro canhoto, e vem um destro. O Murilo é destrão mesmo, o que não é crime, mas enfim. Era um pedido, o Flamengo vê uma esfirra aberta, vai vir uma esfirra fechada. E se a prioridade é a base e você precisa de um zagueiro canhoto, já tem o Renan. O Renan eu acho ótimo. Então, Nossa, e eu aí acho você paga 14 milhões, se fosse ainda uma oportunidade de negócio, né, o Murilo sair lá da Rússia e vir apenas, né, com os custos da transferência, como disse o Mauro César, né, essa questão nova aí do mercado, de você negociar diretamente com o empresário, com o próprio jogador, a questão das luvas, acertar salários, enfim, aí eu acho que seria uma outra questão. Pra gente encerrar o assunto Palmeiras, ainda falando sobre base, tem aqui um destaque na nossa pauta. Europa descobre Endrick e já estuda a forma de tirá-lo do Palmeiras. Só nos últimos dias, os jornais espanhóis O Beto tá AS todo arrepiado e aqui, Sport, Não, senhor. além do Vamos inglês pro inferno. Dial Star, publicaram matérias destacando o talento do camisa 9 palmeirense, que já marcou 4 gols na Copinha. A Europa tá de olho aí no Endrick, e até a mensagem aqui de um internauta nosso, Diego Henrique, estão criando uma expectativa absurda em um adolescente de 15 anos. Calma, escreve aqui, Posso falar? Diego Henrique. Pode falar. O que eu falei bastante aqui em outros lugares também, não é assodamento, para deixar muito claro o que eu falei aqui em outros lugares também. Eu estou falando que o Endrick tem um potencial para ser o maior jogador revelado na história do Palmeiras na base. Estou falando sobre base. Como o Lulinha foi um grande nome da história da base do Corinthians e não virou. Embora eu acho que o Endrick, até por outra característica, cabeça, não estou dizendo que o Lulinha não a tivesse. Eu acho que o Endrick
É um absurdo. Eu acho ele fenomenal pelo que ele já faz. E de novo, olha, 2 jogos. Gente, não são jogos da Copinha só. A gente não está se atendo aos 90 minutos de Copinha. A gente está se atendo àquilo que se vê e minimamente se vê. Falando do grande Mário Américo, que craque você vê no andar, o Endrick você vê 2, 3 minutos, aquilo que o Gary Lineker comentou a respeito dele. Eu falei, caramba, tem só 15 anos. E mesmo se não tivesse 15 anos, tivesse 20, você já olhando, eu falei, pô, aí tem cara. E aí quando eu falo também que, para mim, ele tem o maior potencial que eu já vi na história da base do Palmeiras, eu não vou dizer que é como um sambista búlgaro, que eu costumo usar essa imagem, mas a base do Palmeiras, historicamente, não é só a partir de 2015, com os investimentos feitos ainda com Paulo Nobre, a chegada do João Paulo Sampaio, Palmeiras, tal, tudo aquilo é que está virando o jogo. Mas o Palmeiras, historicamente, quando o Gabriel Jesus chegou, e para mim ele já faz mais coisas do que o Gabriel Jesus, até porque chegou mais cedo também, o Palmeiras, eu dizia sobre o Gabriel Jesus, desde o Wagner Love não tinha antes, e desde o Wagner Love, desde o Mazzola, sendo que o Mazzola é incorreto dizer que é da base, porque ele veio do Piracicabano para o time de cima, embora muito jovem. Se você pegar das 6 estátuas do Palmeiras, 3 delas, o Junqueira, que é a primeira, chegou ao clube com 19 anos. O Berdê Catani chegou como motorista de ônibus de caminhão de Sorocaba aos 20, e chegava à época ao segundo quadro para jogar no primeiro. E outra bandeira histórica, o Valdemar Filme, saiu da Várzea do Glicério e chegou ao Palestra Itália, a época Palestra Itália, aos 18. E depois, historicamente, é só pegar toda a história do Palmeiras, os grandes jogadores, os grandes times, pouquíssimos vieram da base. Agora é um feito, porque a partir de 2015 há um investimento, e não é pouco investimento, mas está dando resultados financeiros e, sobretudo, o que é mais importante, para os torcedores esportivos. Então, assim, quando eu falo isso, não quer dizer que ele já está pronto, e não está mesmo com 15 anos, como qualquer profissional, e acho que um jogador com esse nível, com esse talento, você pode falar. Até porque tem cabeça boa. E também falo porque tem cabeça boa, a família também tem cabeça boa. A história é bonita dele, né? É linda, bonita, de superação, e acho que vai ser mais linda ainda. Então, assim, não é... Calma, eu entendo. Mas daí falar, porque é irresponsabilidade, me falar, você é responsável. Cara, eu tô falando de um cara que é realmente muito diferente, absolutamente acima da média.